Chuck Norris. O homem conhecido por ser invencível, ídolo do cinema de ação. Mas a realidade por trás dos seus filmes foi muito mais sombria. Com orçamentos reduzidos e quase nada de segurança, o ator enfrentou o peso de perder 10 colegas de trabalho em acidentes brutais. Hoje, vamos entrar nos bastidores de produções que custaram vidas e como essa maldição perseguiu sua carreira até os dias de hoje. Se você já assistiu algum filme de ação da década de 80, viu batidas de carros realistas, sequências de explosões e manobras que desafiam a morte. Mas enquanto essas cenas nos deixam tensos ou eufóricos assistindo os filmes, uma realidade envolvendo perigos reais para os atores e as produções estava por trás de tudo isso. Muito antes da computação gráfica dominar o cinema, a década de 80 representou o auge dos efeitos práticos. Diretores usaram dessa técnica para criar verdadeiras experiências visuais, priorizando explosões reais, perseguições em alta velocidade e performances que fazem a gente saber que são de verdade. Não se tratava apenas de estética. Naquela época, o público exigia realismo. Para um filme se destacar, o perigo precisava ser tangível. O calor das explosões precisava ser sentido pelo elenco e captado pela lente. Nessa época, surgiram estrelas como Jack Chan, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Mas poucos sentiram o peso do custo real dessa liberdade criativa quanto Chuck Norris. Nada era falso, tudo era perigoso. A maioria desses filmes foi gravado sob leis e regras que seriam consideradas completos absurdos para os padrões atuais. E nessa onda dos filmes de ação em alta, as Filipinas entram em jogo. O país do Sudeste Asiático, marcado por dezenas de produções cinematográficas dessa época, era o paraíso dos filmes de ação. Pouco controle ou legislação, fácil acesso a equipamentos militares reais e custo baixo. O governo filipino da época facilitava essas produções, cedendo soldados e artilharia pesada do próprio exército em troca de dólares. Era o cenário perfeito para diretores que queriam filmar uma guerra usando armas verdadeiras de guerra. E quem diria que abrir mão dessa segurança traria consequências fatais para quem estava por trás das câmeras? Braddock 3, O Resgate, é o terceiro e último filme da saga Braddock. Iniciada em 1984, protagonizada por Chuck Norris, dirigida por seu irmão mais novo, Aaron Norris. Nos bastidores, o clima era de otimismo, mas a pressão do estúdio e a precariedade dos equipamentos criaram uma tempestade perfeita. O que era para ser apenas mais uma decolagem de helicóptero de rotina para captar imagens aéreas se transformou no primeiro grande trauma daquela produção e do ator. No dia 30 de março de 1987, um helicóptero que transportava 4 soldados filipinos, pessoas que estavam ali trabalhando como figurantes, perdeu a sustentação logo após a decolagem. O silêncio da selva foi interrompido pelo som ensurdecedor das pás atingindo o solo. 4 vidas foram perdidas naquele instante, e mais 5 pessoas da produção que ficaram feridas na queda do helicóptero. Naquela época, as produtoras, e especialmente a Cannon Films, com quem Chuck Norris tinha um contrato, era conhecida por ser muito econômica e controversa. Fazia de tudo para abafar tragédias que pudessem causar processos ou má publicidade, recolhendo rolos de filme e impedindo registros fotográficos do caos. Apesar da tragédia, a máquina de Hollywood não parou. O filme foi concluído e lançado, deixando as famílias das vítimas em busca de respostas que a produção parecia querer jogar para baixo do tapete do lançamento do filme. E se você espera que houve uma condenação ou um julgamento, a realidade é dura. Por ter ocorrido em solo estrangeiro, a produção se valeu de brechas jurídicas e acordos silenciosos para evitar os tribunais. Enquanto as famílias choravam,
a Cannon Films pagava indenizações para garantir o silêncio e continuar a fazer dinheiro. E se você acha que 4 mortes seriam suficiente para mudar os protocolos de uma produção, o que aconteceu apenas 2 anos depois vai te deixar indignado. Em 1990, logo após o trauma de Braddock 3, Chuck Norris e a produtora Cannon Films retornaram às Filipinas para filmar Comando Delta 2. Mesmo com um histórico recente de mortes, a logística era a mesma: helicópteros militares, voos baixos e pressa para entregar o filme. Novamente, em outra sequência de ação estrelada pelo ator, a história se repetiu. O cenário era o mesmo, a busca pelo realismo barato era a mesma, e o resultado foi ainda mais catastrófico. No dia 16 de maio de 1989, o som das hélices de um helicóptero Gazelle voltou a ecoar, como um presságio de morte. Durante uma manobra arriscada, o helicóptero perdeu o controle e despencou em um desfiladeiro. Dessa vez, 5 pessoas não voltaram para casa, entre elas o experiente piloto e um ator que estava em ascensão na época. Em menos de 3 anos, as produções de Chuck Norris nas Filipinas acumulavam um total de 9 vítimas. Não eram mais acidentes isolados. Era um padrão de negligência que Hollywood parecia ignorar enquanto os ingressos fossem vendidos. Mas dessa vez, o silêncio não foi uma opção. Com 9 mortos em um curto intervalo de tempo, o rastro de sangue deixado pelas produções de Norris nas Filipinas atravessou o oceano e chegou aos tribunais dos Estados Unidos. A indústria do cinema foi finalmente forçada a encarar uma verdade incômoda. As produtoras estavam usando países do Sudeste Asiático como zonas livres de leis. Era uma forma cruel de conseguir cenas grandiosas sem ter que pagar pelas caríssimas normas de segurança exigidas pelos sindicatos americanos. As famílias das vítimas de Comando Delta 2 não aceitaram os mesmos acordos silenciosos do passado e entraram com processos milionários contra Cannon Films e a produtora de Norris. Pela primeira vez, Hollywood começou a entender que a vida de um técnico nas Filipinas tinha que valer o mesmo que a vida de um técnico em solo estadunidense. O escândalo serviu como um divisor de águas, forçando os grandes estúdios a aumentar a fiscalização e as exigências de seguro para qualquer filmagem internacional, sob o risco de serem banidos pelos sindicatos. E como a história sempre prova pra gente, algumas sombras não se apagam com o tempo. Elas apenas esperam a próxima oportunidade para voltar. Décadas se passaram, o cinema mudou, as leis ficaram mais rígidas e Chuck Norris se tornou uma lenda viva, quase uma caricatura de invencibilidade na internet. Em 2011, ele foi convidado para o projeto definitivo da nostalgia Os Mercenários 2. E como tudo volta, mais uma vez foi uma sequência que trouxe uma catástrofe. O elenco era o sonho de qualquer fã de ação, mas a sombra que perseguiu Norris nos anos 80 parece ter voltado, dessa vez na Bulgária. Durante a gravação de uma cena de ação na barragem Ognianovo, uma explosão pirotécnica em um bote de borracha saiu terrivelmente errado. O dublê Kun Liu, de apenas 26 anos, foi atingido em cheio pela detonação. Ele não sobreviveu aos ferimentos. Outro dublê, que estava próximo, ficou gravemente ferido, passando por horas de cirurgia para tentar sobreviver. E que bom que ele conseguiu. Mesmo em um set vigiado por inspetores e com orçamentos astronômicos, a tragédia provou que, quando o assunto é o cinema de ação de Chuck Norris, a linha entre o espetáculo e a morte continua sendo perigosamente fina. A família de Kun entrou com um processo contra a produção, alegando que o desejo de entregar uma cena grandiosa ignorou protocolos básicos de distância da explosão. No final das contas, o legado de um artista não deveria ser medido apenas pela bilheteria
ou pela fama, mas pela segurança daqueles que ajudam a construir o seu sonho. 10 pessoas saíram de casa para trabalhar em um filme de ação e se tornaram estatísticas de uma negligência que parece nunca ter fim. Entre o brilho das estrelas de cinema e o barulho das explosões fica um rastro de sangue que a indústria não consegue apagar. Como uma vez disse Steven Spielberg, nenhum filme vale a vida de um ser humano.